esse tema, história parecida na matemática, possibilidades, materiais, métodos e surpresas. A gente vem trabalhando nisso já há algum tempo, né? Então, eu trouxe aqui mais ou menos um resumo da minha fala, né? A questão que a gente traz aqui é discutir a respeito do uso da história da matemática em situações de ensino. Tá? Eu já sou professor de História da Matemática aqui na UFPA há mais de 15 anos, então já tenho alguma experiência, né, com a História da Matemática como disciplina. Tá? Mas a discussão que a gente traz é sobre o uso da História da Matemática em situações de ensino e que a gente já vem trabalhando desde 2009, né, quando, da época da minha tese de doutorado. Tá? A ideia é que nós defendemos aqui, na nossa discussão, o uso da história da matemática como componente metodológica para o ensino de matemática. Tá? Em particular, a gente se preocupa com as possibilidades de uso, as abordagens, né, para trabalhar a história da matemática no processo de ensino de matemática, a utilização de materiais, no caso aqui a gente destaca o que eu chamo de textos históricos e instrumentos históricos, tá? Que são algumas tecnologias que podem ser empregadas, e os métodos que foram desenvolvidos ao longo, né, da história da matemática. A ideia é trazer assim, uma maior aproximação, né, com esses conteúdos matemáticos que a gente vai estudar. Tá? A história da matemática, eu acho que eu falei alguma coisa sobre ela trazer alguns aspectos interessantes, mas destaque, tá, para o caráter promotor e da história da matemática, onde a gente consegue, né, a partir da história da matemática, né, trazer uma maior aproximação e significação a esses conteúdos matemáticos em estudo. Daí nós inferimos o que a gente chama de potencialidade didática do uso dos textos históricos, que é uma das vertentes que a gente vem pesquisando nos últimos 5 anos. Tá? Talvez, a partir desses materiais, né, que a gente vem destacando, que a gente chama de materiais históricos, onde os textos históricos e, né, os instrumentos históricos, eles podem contribuir, né, para que a gente possa falar sobre a história da matemática para o ensino da matemática, tá? Que é nosso tema. Tá? Além disso, a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente vai, né, nos surpreendendo nesse processo de redescoberta durante o percurso, quando se está fazendo pesquisas em história da matemática. Então, marquei essas coisas aí em negrito, e eu vou tentar falar sobre cada um desses pontos aqui, dentro das possibilidades. Tá? Então, por exemplo, sobre o uso da matemática em situações de ensino. Né? Quando é que começa essa questão, em que momentos se localiza essa discussão sobre o uso da história da matemática em situações de ensino? Então, eu trouxe aqui algumas referências. As referências elas vão aparecer ao longo da discussão, tá? E nós temos aqui algum material, algumas referências que elas são, tá, do início dos anos 2000. A gente tem aqui Miguel, de 1997, que fala sobre potencialidades pedagógicas da história da matemática, em questão, argumentos reforçadores e questionadores, quer dizer, onde se fala da história da matemática com potencialidade pedagógica, se fala argumentos favoráveis e alguns questionamentos. Tá? Um outro aqui é o texto do Fálvio Ivan Manen, História da Matemática, História na Educação Matemática, que é de 2000, e o outro texto aqui é Usando a História para Ensinar Matemática, uma perspectiva internacional, que também é do ano 2000. Tá? Então, já se vê, né, com esses textos aí, uma preocupação, né, com essas questões relativas ao uso da história da matemática em situações de ensino. Tá? Aqui eu trouxe mais alguns textos aqui, como, por exemplo, o texto do professor D'Ambrosio, de 2000, que ele fala por que e como ensinar a história da matemática,
que aí não é só uma questão de você trabalhar a história da matemática em questão de ensino, mas o porquê, né, de se trabalhar a história da matemática, o porquê da disciplina História da Matemática, e, obviamente, dando, né, uma certa ênfase também nessa direção, que é o professor Biratã também faz parte desse grupo que vem trabalhando essas questões no início dos anos 2000, um pouco antes, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Também aqui no texto do professor Mendes, História da Matemática no Ensino, entre trajetórias profissionais, epistemologia e pesquisa, onde você também trabalha com essas questões. Tá? Esse texto aqui é o texto de 2015, mas o texto, a primeira edição de 2001, ou seja, dessa mesma época. E, para finalizar aqui, eu falo sobre o texto de 2012 da professora Tatiana Roque, História da Matemática, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas, tá? Que está ligado à questão como essa história da matemática agora ela vem sendo discutida, tá? Para ser trabalhada, né, na perspectiva de ensino, mas também como disciplina, tá? Nos cursos de licenciatura, tá? Nos cursos de graduação em matemática. Ok? Então, sobre essa questão do uso da história da matemática em situações de ensino, a gente tem aqui um extratos aqui do texto do Cates, que é usando história, né? Esse texto aqui, usando história da matemática no ensino de matemática, tá? Uma perspectiva internacional, onde ele fala exatamente que em 1972, com a Comissão Internacional de Instrução Matemática, né? Ela aprova, né, a fundação de um grupo de estudos, em 72, a Comissão Internacional de Instrução Matemática é bem mais antiga, são cerca de 100 anos atrás, ela foi fundada, né? E esse grupo aí de História e Pedagogia da Matemática, grupo de estudos de relações entre História e Pedagogia da Matemática, ele começa a realizar reuniões quadrienais relacionadas ao Congresso Internacional de Educação Matemática, que é ligado à Comissão Internacional, e outras reuniões, né, tanto nos Estados Unidos como em outros países, tá? Inclusive o Brasil. Tá? Com esses trabalhos, a Comissão Internacional de Instrução Matemática ela autoriza um estudo sobre o papel da história da matemática no ensino da matemática. Tá? E, bom, é desse estudo que saem as séries de estudo do ICME, né? Então, você tem um volume em 2000, que é esse volume que a gente citou aqui, que foi organizado aí pelo Falvio e Van Manen, História em Mathematics Education, ou História na Educação Matemática, tá? Onde vem se discutir sobre esse processo da educação matemática no início dos anos 2000, em vários países, né? Em vários, na verdade, em todos os continentes, né? Você discute questões da Europa, das Américas, tá? da Oceania, ali, com os trabalhos realizados na Nova Zelândia, etc. Então, é bem ampla essa discussão. Tá? E aí, a partir daí, né, existe um financiamento para trabalhar projetos, né, nessa direção, tá? Que tratam do uso da história da matemática, tanto na graduação quanto no ensino médio. E, a partir desses projetos, né, desse financiamento, isso resulta na publicação, né, de vários textos já, que buscam, né, demonstrar aos professores como eles podem usar a história da matemática em sala de aula. Tá? Isso aí é, como nós vimos lá na nossa referência, né, que é o texto do professor Katz, lá, que é organizado por ele, na verdade, usando a história da matemática para no ensino de matemática. Né? Bom, é em função dessas referências aí que a gente tem trabalhado nos últimos 10 anos. Tá? Inclusive, você percebe isso, né, dessa referência nos trabalhos que a gente tem realizado, que é sempre essa relação história da matemática no ensino de matemática. Então, um trabalho que a gente vem realizando na direção do que foi discutido e vem sendo discutido
por grupo de pesquisadores ao redor do planeta sobre essas questões, tá? É o uso da história da matemática em situações de ensino. Ok? Bom, mas com Miguel, em 1997, ele fala sobre essas questões da história da matemática e os outros também colocam essa questão de se trabalhar a história da matemática, né, para resolver problemas no ensino de conteúdos matemáticos. Tá? Existe uma problemática, desde a criação do ICME, né, da Comissão de Instrução, pelo Felix Klein, aproximadamente em 1908, que começa esses trabalhos, a preocupação é nessa direção. Tá? Então, aqui eu destaquei um negócio que a gente chama de a história da matemática como componente metodológica, porque alguns colegas eles vêm discutindo muito essas questões, né, das potencialidades, né, argumentos que reforçam essas potencialidades e argumentos que questionam essas potencialidades. Então, a gente vem trabalhando, né, nessa direção e colocando a história da matemática como uma componente, né, metodológica para o ensino de matemática. Então, trouxe algumas referências aqui, eu venho trabalhando com isso já há algum tempo, desde a realização da minha tese, em 2010, onde eu trabalho a história da matemática como uma componente, né, para ensinar álgebra nos cursos de graduação. Isso numa linha de se considerar o uso ponderativo da história da matemática, que à época era muito discutida nos grupos lá da Sociedade Brasileira de História da Matemática, tendo o professor John Fossa como um dos representantes ao lado lá de outros pesquisadores. Tá? Então, a gente vem trabalhando nessa direção, por isso que tem alguns dos meus trabalhos aqui, tá? Que fala sobre história e ensino de matemática. Tá? Aqui um trabalho que eu publiquei em 2018, tá? Que é uma abordagem partindo do desenvolvimento histórico e epistemológico dos conteúdos, quer dizer, você vai trabalhar um determinado conteúdo, você, né, trata esse conteúdo a partir do desenvolvimento histórico desse conteúdo. Isso aí pode te dar um maior background até para discutir esses conteúdos, né? Para aproximar mais o alunado, né? Quando trabalhar com história da matemática, dá para ensinar determinados conteúdos. No caso da minha tese, era relacionado com o curso de graduação, mas você pode trabalhar tanto na graduação quanto na educação básica, ou como o professor Cássio fala naquela citação dele, né, tanto na graduação quanto no ensino médio. E a gente vem fazendo alguns trabalhos nessa direção. Né? A forma como esse trabalho vem sendo feito, ela aparece em alguns trabalhos que a gente tem apresentado, tá certo? E tem sido trabalhado em diversos grupos, tá? Aqui no Brasil, tá? Em várias regiões. Tá? Só para ter uma ideia, nós temos grupos em São Paulo, grupos no Nordeste, aí no Ceará nós temos um grupo, né, que está aqui, que é o GPEM, que trabalha também com as questões relacionadas à história da matemática e ensino de matemática. Só aqui no Pará, por exemplo, nós temos 4 grupos. Lá. Nós temos um grupo que é o GEM, do qual eu sou líder, tem o grupo, né, que é liderado pelo professor Chaquian, que já vem trabalhando com essas coisas desde 2005. Tá? Tem outro grupo que é liderado pelo professor Mendes, professor Ira Mendes. Então, só para vocês terem uma ideia como isso tem se desenvolvido ao longo, né, desses últimos 10 anos aqui no nosso país. E principalmente com a Sociedade Brasileira de História da Matemática, onde você tem bastante material, né, bastante gente trabalhando com essas nuances, com a história da matemática, né, e com uma vertente da história da matemática, tá, para o ensino da matemática, relacionada às questões do ensino da matemática. Ok? Então, por exemplo, a história da matemática como componente metodológica, ela é muito em função dessa discussão, né, que ela vem se consolidar ali
com a publicação do texto do Falve e do Van Manen em 2000. Tá? Nós temos aqui a produção de vários estudos levaram ao florescimento de trabalho nesta área nas últimas décadas. Matemáticos, historiadores, educadores em muitos países há muito pensam sobre a educação matemática, pode ser melhorada através da incorporação da história da matemática, de alguma forma. E aí, no texto lá, o Story in Mathematics Education, você tem a apresentação do que se está fazendo, né, nesse momento, que está acontecendo e continua acontecendo até hoje, em vários países ao redor do mundo, em todos os continentes, com destaque para alguns países, mas para todos os países aí, como os Estados Unidos, como Nova Zelândia, como a Inglaterra, etc. Okay? Então, a gente enfatiza isso que eu falei, quer dizer, desde 2011, a gente tem trabalhado em sala de aula, tá? A gente tem influência desses estudos aí, de novas pesquisas que vão surgindo, tá certo? Sobre a utilização do ensino de conteúdo de matemática. A própria disciplina História da Matemática, foram criadas novas disciplinas nas universidades, aí eu fiz uma pesquisa sobre isso, que a gente está publicando agora, tá? E aí são criadas chamadas laboratórios de ensino, tá? Dentro das licenciaturas, tá? Em algumas universidades. Tá? A gente pode falar, por exemplo, da nossa universidade aqui, da UFPA, e pode falar da Universidade de São Paulo. Tá? Uma abordagem que envolve investigação histórica, sempre ligada ao desenvolvimento de conceitos matemáticos, e que a gente tem trabalhado com isso e tem se revelado um excelente método de ensino com possibilidade de aplicação. Né? A ideia é que você vai, a partir daí, dar maior autonomia tanto para os professores como para os estudantes com a utilização da história da matemática. Okay? Bom, e aí, a partir daí a gente começou, eu não sei como é que está o meu tempo, mas eu vou tentar acelerar um pouquinho. A gente tem trabalhado as chamadas potencialidades didáticas do uso de texto histórico. O Miguel, em 97, ele fala sobre as potencialidades pedagógicas da história da matemática. Aqui, nesse momento, eu estou restringindo isso para o que a gente chama de texto histórico, que, no fundo, você vai trabalhar a história da matemática a partir do que você tem da produção, da pesquisa em história da matemática. Então, os textos eles são fundamentais. Tá? E aí, agora, em 2021, publiquei um trabalho sobre texto histórico e ensino de conteúdo em matemática, tá? Onde a gente tenta uma definição do que seria um texto histórico, né? Uma definição bem geral, e busca, né, verificar como você pode trabalhar esses textos no processo de ensino de matemática em sala de aula. Tá? Isso que a gente vai tratar como essas potencialidades didáticas do uso de texto histórico. Ok? Então, tem algumas referências aí, mas a ideia é essa aqui, quer dizer, o que seria um potencial didático, né? Quando nós fizemos em 2020, na nossa escrita, a gente tomava potencial didático um conceito assim como se fosse considerar os processos pelos quais são assimilados os conhecimentos e as experiências acumuladas pela prática social da humanidade, criando um conjunto de condições metodológicas e organizativas para a viabilização do ensino dos conteúdos, ou mesmo imagens parciais, aspectos de tais processos. Quer dizer, você teria um processo, você teria alguns aspectos que fossem mais interessantes desse processo, e que possam ser integralizados a partir dos textos históricos em análise, integralizados ao processo de ensino de matemática, de conteúdos matemáticos. Agora, em 2021, a gente já está um pouquinho mais específico, né? Então, a gente entende como potencial didático nessa discussão, para começo de conversa, qualidades ou fatores positivos que viabilizem, na prática docente, possibilidade de uso das informações contidas nos textos históricos, passíveis de uma transposição didática para o ensino de conteúdos matemáticos. Então, a gente tem trabalhado nessa direção.
Queria ressaltar que nós falamos lá no início que você pode trabalhar textos históricos, você pode trabalhar instrumentos históricos. Tá? A gente tem visto bastante discussão sobre a questão dos instrumentos, né? Principalmente os instrumentos da época das navegações, tem sido muito discutido aí nas discussões do GP, né? Então, só para destacar que a gente tem trabalhado com isso, tanto no Pará como aqui no Ceará, essa questão dos textos, dos instrumentos, tá sempre buscando, né, identificar essas potencialidades didáticas para o ensino de conteúdos matemáticos. Tá? Então, a partir daí, a gente pode talvez falar sobre uma história da matemática para o ensino da matemática. Quer dizer, o que seria essa história? A gente já discutiu que ela tem uma necessidade com a criação dessas comissões, tá? Já há bastante tempo. Nós temos cerca de mais de 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos, né? Com as discussões feitas a partir da criação, né, da Comissão Internacional de Instrução Matemática, pelo Félix Klein, e que vem sendo trabalhado já há bastante tempo. Travou aqui? Não. Tá? Então, tenho aqui uma fala que dá mais ou menos uma ideia do que seria uma história da matemática para o ensino de matemática. Que esse extrato aqui do Falvo e Vamani diz o seguinte: alguns educadores acreditam que a matemática é intrinsecamente histórica. Assim, aprender o assunto deve envolver sua história, assim como estudar a arte envolve aprender sobre a história da arte. Então, tem essas discussões. Outros veem várias maneiras de qual a história pode ajudar a tarefa do professor e, portanto, do aluno, a partir do aparentemente banal, de uma forma mais profunda de ensino da matemática em uma veia histórica, apesar de ele falar sobre algumas concepções aí que podem ser consideradas alguns percalços pelo caminho, né, que tem que se tomar algum cuidado. Então, esse cuidado é que a gente fala em adaptar o que a gente consegue levantar nas nossas pesquisas para o processo de sala de aula. Há uma adaptação que ela é dada, algumas vezes, até em função da própria língua em que esses textos e esses materiais eles são produzidos, e a gente, né, precisa fazer adaptações que passam até mesmo pela tradução de extratos para serem trabalhados em sala de aula. Ok? Então, a gente concorda com isso e acha que as ações tomadas na direção de se trabalhar a história da matemática para o ensino de matemática, ela deve passar a seguinte proposta, como já é levantado por Falvo e Vamani: a inclusão da história da matemática nos currículos e livros escolares. A gente já tem alguma coisa dessa direção, até mesmo a gente pode ver isso lá nos PCNs e na BNCC. Consideração das questões filosóficas, multiculturais e interdisciplinares, integrar a história em perspectiva de pesquisa, trabalhar com a história da matemática na formação de professores. Tá? A história da matemática ela já é disciplina no curso de licenciatura em matemática desde 1992, tá? Aqui no Pará, e um pouco antes nas universidades do Sudeste. Proporcionar a formação histórica e compreensão estudante de matemática, aproximar a história em apoio a diversos processos educacionais, oportunizando mudanças e propor a integração adequada da história, se adequada, né, no sentido de trazer a história como suporte para assuntos específicos e prover o uso de fontes originais, obviamente, adequadamente selecionadas e adaptadas em sala de aula de matemática. Tá? Feito isso, é o que nós tratamos como história da matemática para o ensino da matemática. É claro que tem bastante essa argumentação é que faz com que a gente possa trazer isso para a nossa discussão. Tá? Em 2020, né, a gente, na linha apontada por Miguel e Mendes, a gente considera um texto de história de matemática
que além de proporcionar elementos motivadores ao estudante, aí tem uma questão de promoção aí, constitui-se uma fonte de atividade com história que podem ser adaptadas ao ensino, garantindo elementos que permitam a apropriação, a formação e a formalização de conceitos. E a gente traz alguns exemplos lá, vocês podem dar uma olhada lá, nessa referência lá de 2020. Tá? Abordagens que tomam o uso da história da matemática como componente metodológica no ensino assinalam a importância do conhecimento do desenvolvimento histórico e epistemológico de conceitos matemáticos. Assim, o conhecimento obtido a partir da história, ele nos possibilita, né, além de dar uma certa segurança nas discussões, realizar boas escolhas dos conteúdos a serem ensinados, bem como das estratégias metodológicas e do recurso didático em curso de matemática. Tá? Então, a nossa ideia era trazer essa discussão, tá certo? Tá? Ok? Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Estamos Okay. te ouvindo sim. Ok. Então, uma das coisas que a gente traz aí é essa questão das fontes, né? Quando a gente está trabalhando a história da matemática, ensino da matemática, quais são as fontes, quais são os textos, quais são as fontes históricas. E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas aí que existe uma infinidade de material aí para ser discutido, para ser pesquisado. Mas aqui, a nível de Brasil, toda vez que a gente fala sobre livros, sobre fontes históricas, sobre texto histórico, vem esses clássicos aqui à mente, né? E aí existem algumas discussões sobre esses textos. Então eu trouxe esses textos aqui só para falar, né, como exemplificar um pouco dessas fontes aí que a gente tem. E aí tem a fonte primária, a fonte secundária, tem vários nomes aí, mas esses textos aqui, se você está num curso inicial de História da Matemática, você vai ouvir falar nesses textos aqui, tá certo? São chamados textos, né, para pesquisa, texto-fonte em História da Matemática. Então, trouxe esses três aqui, que são conhecidos nossos. Aí eu trouxe aqui um extrato do Smith, tá, do texto dele, que diz, que é de 1959, que ele diz assim, para que serve um livro-fonte, né? Tá? Então, ele fala, o objetivo do livro-fonte é fornecer a professores e alunos uma seleção de trechos da obra dos criadores do assunto considerado, isso muito em função desse texto que ele escreveu, tá? O objetivo de fornecer tais trechos é estimular o estudo de vários ramos desta disciplina, que é estimular o estudo de vários ramos da matemática. No caso presente, a matemática. Ao conhecer os primórdios desses ramos, o leitor é encorajado a acompanhar o crescimento da ciência matemática para ver como ela se desenvolveu, para apreciar mais claramente seu estado atual e assim ver suas possibilidades futuras. Então, essas fontes, elas trazem muito isso para a gente. Talvez seja um dos axiomas de se trabalhar com, né, esses livros, né, chamados livros-fontes, ou livros que eu chamo mais geralmente de livro-texto, e eu faço uma classificação lá no meu artigo de 2000. Vocês podem ver aí na referência depois, mais detalhes. Tá? E aqui eu trouxe as três fontes aqui. Essas fontes aqui, elas poderiam ser colocadas assim como seria os textos sobre a história da matemática numa perspectiva historiográfica mais modernizada ou mais atualizada, tá? Onde você tem uma nova forma de trabalhar essa historiografia. Então, esses textos aqui se contrapõem um pouco àqueles clássicos que a gente falou lá no slide anterior. Então, tem o texto que seria o texto do professor Fussing, de 1989. Depois você tem o texto do professor Katz, de 2009. E, por último, aqui o texto da professora Tatiana Roque, de 2012, que muitos de nós aqui já conhecem, já ouviu falar bastante sobre essa questão da visão crítica, né? Onde você busca desmitificar um pouco essa questão da história da matemática. Tá? Eu trouxe aqui também um texto que a gente considera um texto clássico de história da matemática. Isso aqui é um compêndio de aritmética do final do século XVI, isso do século XVII, o texto do Clavius, Epitome Arithmeticae Praticae.
Tem o texto, o livro do professor Saito também, que fala da história da matemática e suas reconstruções contextuais, onde dá ênfase a essas diferenças entre a historiografia, que é chamada de tradicional, e uma outra historiografia, que é denominada historiografia atualizada, sendo que não são só essas historiografias, né? Você tem mais, mas foca basicamente nessas diferenciações. E aí trouxe um texto meu, que é esse que vai sair agora, que fala sobre a história da matemática e enfatiza aspectos da história da matemática no campo da educação matemática. Que aí fala sobre a história da matemática como disciplina, a história da matemática como área de pesquisa, a história da matemática como componente metodológica. Tudo isso aí a gente vem discutindo nesses últimos tempos e a gente deve estar... Eu acredito que esse artigo deve estar saindo até final do mês. Tá? Bom, a gente tinha falado sobre surpresa, né? Bom, o tempo está acabando, eu vou falar só alguma coisa para vocês sobre essas surpresas quando você está trabalhando com pesquisa em história da matemática, fazendo pesquisa em textos históricos, etc. Né? Então, dá uma olhada aqui. Eu estou estudando alguns textos históricos de matemática, eu estou orientando, estou participando de bancas, fazendo palestras, etc. Aí eu tenho um pouquinho de álgebra aqui. Estão conseguindo visualizar aí, né? Porque isso aí eu tenho que fazer essa interação para poder falar. Então, tem aqui, por exemplo, uma potência, né? 2 ao cubo. Está me ouvindo, Gisele? Sim, estamos sim, professor. Ótimo. Está ótimo. Precisa dessa interação. Tá? Então, numa dessas discussões, e pela minha formação também em álgebra, a gente tem discutido um pouco dessas propriedades operacionais aí da aritmética e da álgebra, nesse caso aí, né, com uma extensão de conceitos lá da aritmética. Então, eu tenho aqui a potência 2 ao cubo, que ela é escrita assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Tá? E aí, isso aí assim, implica que 2 elevado a menos 3 é 2 dividido por 2 dividido por 2, que é igual a meio. Quer dizer, eu faço a operação inversa. Tá? E é óbvio que isso aí é falso. Tá? Mas esse problema aqui ele aparece numa discussão sobre questões de erro. Quer dizer, como é que um aluno, de repente, pode resolver um determinado problema, tá? Quando é apresentado para ele. Isso aí foi apresentado numa discussão. Eu vi algumas vezes, uma das últimas vezes que eu ouvi falar sobre isso foi com o professor Bigode, né? Numa palestra que ele fez no Seminário de Cognição, esse ano aqui na Universidade do Estado do Pará. Só que a gente tem aí a questão operacional e a questão de representação. Tá? Então, quando eu deparo com esse tipo de coisa, eu me preocupo com essas questões de álgebra, por exemplo. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Tá? Se a gente toma essa representação dessa forma aqui, ó, 2 ao cubo, e eu tomo os elementos unitários lá da álgebra, em particular elemento identidade, eu posso fazer isso aqui. Tá? Bom, não vou ter tempo para convencer muito, mas, de qualquer forma, a gente pode dar uma olhada, por exemplo, em algum texto desses de álgebra, por exemplo, o Saunders MacLane, ou o próprio livro traduzido lá, o livro do professor Higino Domingues também, alguns livros de álgebra introdutória, assim, de álgebra elementar, que você tem, álgebra, claro, álgebra superior elementar. E agora, se eu escrever isso que está escrito aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eu consigo. O pessoal está vendo o cursor aí, né? Mas estou passando aqui. Então, você tem 2 a menos 3. Se eu tomar o elemento unidade aí, no caso particular, identidade, e eu fizer essas divisões, eu tenho exatamente a resposta que eu quero. Tá? Ok? Então, você pode observar isso. Na verdade, a discussão que eu tinha aqui era observar por que o aluno tinha dado essa resposta aí, meio. Tá? Ou seja, ele fez a operação. E quando você usa o elemento identidade na operação inversa, nessa ordem, você não vai ter nenhuma modificação, mas o resultado ele aparece. Tá? Vocês podem fazer essa conta aqui. 1 dividido por 1 dividido por 1. Não precisa fazer 1 dividido por 1 3 vezes. Eu coloquei só para dar ênfase. Tá? Então, eu tenho isso aqui, que é chamado princípio de Hankel, tá? Que é a conservação ou permanência das leis
operatórias, está ligado à questão de sintaxe. E a gente tem as propriedades da potenciação aqui, tá? Porque eu estou falando de potência, né? E aí pode ser discutido, por exemplo, a origem dessas notações aí, né? Trabalhando com expoente, por exemplo, né? Com sobrescrito, tá? E todo mundo aqui acho que já viu falar dessas propriedades, aí eu não vou me deter muito nisso, mas nós temos uma propriedade fundamental aí que é, né, A elevado a M vezes A elevado a N, é A elevado a M mais N. E tem essas extensões aí, que é dada em função da própria definição, que é A elevado a 0 igual a 1 e A elevado a menos 1 é 1 sobre A, né, desde que eu possa escrever esse 1 sobre A. Tá certo? E isso aqui aparece, né, no trabalho do Hermann Hankel. Não é a primeira vez que aparece, mas ele sistematiza essas coisas. Tá? Então, isso é algo que a gente vai, durante esse percurso, essas questões elas vão aparecendo, tá? E elas podem ser conceituais ou elas podem ser acidentais. Você simplesmente vai deparar com elas, que aí você pode considerar ou não, pode achar que é trivial, pode achar que é essencial, tá? E isso tudo é discutido. E é interessante como é discutido, quer ver? Olha aqui. Então, quem trabalhou com essa questão aí do princípio da permanência das leis formais foi o Hermann Hankel, nesse texto aí, Teoria dos Sistemas de Números Complexos, né? E dos quaternios de Hamilton, né? E também das propriedades geométricas desse conjunto, tá? E isso aí foi trabalhado agora em 2019 pela professora Paias, na tese de doutorado dela, Obstáculo no ensino na aprendizagem do objeto matemático potência, tá? Onde essas questões são discutidas. Se você fala em uma questão operacional, né, dessa simbologia, ou uma questão de representação, tá? E, obviamente, essas discussões aí, elas perpassam alguns autores aí, porque quando isso me interessa, tá? Não interessa, por exemplo, que o texto do Hankel está escrito em alemão, né? Eu vou dar o meu jeito de pesquisar esse texto, tá? Mas a gente tem alguns extratos aí, como essa tradução aqui, que essa tradução não é minha, poderia ser, mas não é, é do professor Raul Neto. E também tem uma tradução de alguns extratos do trabalho do Hankel, feita pelo professor Schubert, né, que é alemão, então tem muita facilidade para fazer isso. Tá? E o trabalho da professora Paes está novinho, agora em 2019. Gostaria de ter participado da banca dela. Tá? Na verdade, quem deveria ter participado da banca era o professor Schubert, né, mas eles não estão tão disponíveis assim. E para falar sobre essas questões da simbologia aí, da representação, tem o livro da professora Santaella, agora de 2021, que fala muito sobre essas questões do símbolo, né, e dos signos, né, nos processos de representação. Tá? Então, é um negócio que é bem interessante da gente verificar. Bom, para finalizar, eu repeti aqui o texto só para mim não me perder. Lembra desse símbolo aqui? Tá? Isso é uma representação, né? Esse é o raiz de 2. Tá? Vocês estão me acompanhando aí, né? Mas o que é raiz de 2? Tá? A gente sabe que raiz de 2 algebricamente, né? Você tem a questão geométrica, eu não vou discutir isso aí, é só para lembrar da seguinte coisa. Olha. Raiz de 2, tá? Certo? É um número aí, tá? Se você for pensar nessa questão algébrica aí, aritmética, que multiplicado por ele mesmo, dá 2. Esse é o raiz de 2. Essa é a primeira definição tácita lá, definição inicial de raiz de 2, é isso aí. Agora, olha só essa simbologia aqui, ó. 2 elevado a meio vezes 2 elevado a meio, pelo princípio da permanência de Hankel, pela regra da potência, também é 2. Então, o princípio da permanência diz o seguinte, esses caras aqui são iguais. Certo? Vocês já viram isso em algum momento, talvez. Tá? Mas o interessante é que você diz, não, mas a raiz de 2 é irracional. Tá certo? Então, em termos do princípio de permanência, das representações, você tem um número inteiro elevado a um número racional, que é o meio, e esse número é irracional. Tá? Então, isso aí é operacional ou é uma questão de representação? Tá? Então, a gente tem agora 3 significados para símbolos em matemática que são bem mais aparentes, que é a questão operacional, a questão relacional e a questão de representação, como é destacado pela professora Paias na tese dela. Tá? Então, isso aí para a gente
Pode ser que num determinado momento não seja, mas em algum momento é quando essa coisa ela surge para a gente, ela traz esse ar um pouco místico, ou então traz essa questão de surpresa de como é que uma representação, tá? A representação anterior, Raiz de Dois, aí ela vem lá do Renascimento, lá com o Bombelli e tal, isso aí também pode estudar um pouco disso aí. Então, são essas surpresas que elas nos levam a discutir um pouco mais sobre um determinado assunto e elaborar algumas perguntas, né? Tá? Isso aí, obviamente, que amplia a nossa discussão e faz com que a gente procure pesquisar mais um pouco sobre determinado assunto, tá? Buscando mais informação, buscando uma melhor forma de poder trabalhar esses conteúdos aí. Conteúdo de potenciação, que é um conteúdo da matemática básica, tá? Mas que você pode dar uma conotação algébrica nele, estudar as propriedades do ponto de vista mais geral, e a partir daí você trazer um background para discutir essas questões, tá? Procurando minimizar, né, dificuldade de aprendizagem, por exemplo, no ensino de determinado conteúdo matemático, no caso aqui, que a professora coloca o conteúdo potência. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês e que a gente vinha discutindo aí. E eu espero ter sido agradável. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Obrigado pela atenção. Luiz Carlos, ele fez uma pergunta. Você quer fazer ao vivo, Luiz? E, né, a minha pergunta foi a seguinte, professor, ela é duas em uma, né, mas uma complementa a outra, né? A questão é a seguinte, professor, há alguma possibilidade de ensinar matemática somente apresentando os aspectos históricos de um conteúdo matemático? Ou é importante incorporar o conteúdo matemático após uma apresentação histórica? Se por acaso não ficar clara essa minha indagação, eu posso fazer uma contextualização, né, de por que surgiu essa pergunta. Aí, olha, legal. Acho que a gente falou um pouco sobre isso, mas uma das coisas que a gente tem discutido muito é sobre o que a gente chama de uso ponderativo da história da matemática com relação ao ensino de conteúdos matemáticos. Tá? Tem alguns conteúdos que a gente tem bastante material estudado sobre esse conteúdo, sobre o desenvolvimento desse conteúdo, e ele apresenta algumas características que permitem você fazer isso de uma forma mais, digamos assim, efetiva. Tem outros, onde, por exemplo, você trabalhar só o ponto de vista histórico pode trazer um complicante. Isso eu falo na minha própria tese. Por exemplo, quando você vai estudar a teoria de grupos, né, via o desenvolvimento histórico desse conteúdo, se você for abrir mão da formalização que é utilizada para ensinar teoria de grupos, você acaba perdendo muito com isso. E eu coloco lá na minha tese uma discussão sobre isso. Eu acho que isso aí, em termos, por exemplo, da matemática superior, né, você não pode utilizar, você tem que usar em determinados momentos. Quer dizer, isso que o professor Fossa chama de uso ponderativo. Quer dizer, você não só usar a história como uma forma de adereço, de tentar, né, dar algum brilho ali, mas você utilizar quando a adaptação daquela história que você pesquisou, desse desenvolvimento desse conteúdo, ele vem a ajudar no processo de ensino de determinado conteúdo. Por exemplo, é importante para a gente, quando está estudando conceito de grupo, saber de onde esse conceito se origina. Tá? Mas a gente também não pode, num curso de álgebra, abrir mão da simbologia para ensinar o conteúdo. Então, a gente acaba tentando fazer as adaptações. Em alguns conteúdos, por exemplo, é mais fácil. Você poderia até colocar esse termo de percentual, não estava pensando em falar nisso, mas, assim, alguns você pode trabalhar mais, outros você pode trabalhar menos. Mas o conhecimento acerca do desenvolvimento desse conteúdo, ele pode te dar, como professor, como aluno, né, um maior background até para discutir essas coisas, para trazer isso. Tem esse caráter promotor que eu coloquei lá no meu artigo lá de 2020, que dá para dar uma olhada aí, que faz com que essas coisas elas tenham maior significado ali para o estudante, para o professor, aproximam mais um pouco, é muito nesse sentido também. Agora eu poderia citar aqui alguns conteúdos que são até mesmo para matemática básica, que por exemplo, quando você vai trabalhar trigonometria,
pelo levantamento que se tem, pelas pesquisas que tem, pelo material que se tem, é mais fácil trabalhar, por exemplo, principalmente, né, da geometria aí, da circunferência, por exemplo, quando trabalha trigonometria aí. Mas, por exemplo, quando você vai trabalhar um pouco de álgebra, é um pouquinho mais complicado. Tá? Não precisa nem falar em álgebra, pode falar em polinômio, por exemplo, lá na educação básica. Tá? Já é um pouquinho complicado. Tem uma hora que eu não posso abrir mão dessa manipulação e tal, para ensinar esse conteúdo. Não sei se eu respondi, mas a ideia é essa. E uma coisa que a gente tem discutido muito nos grupos, o professor Miguel até levantou a mão aqui, tem trabalhado também com relação a isso, é que a história ela não resolve tudo. O que a gente está tentando é fazer com que a gente possa trabalhar isso da forma, maximizar essa utilização. Eu falo assim, sabe? Quanto mais eu puder utilizar sendo, né, efetivo, aí a gente defende isso. Nós temos aqui o professor Miguel, em seguida a professora Ana Carolina. Professor Miguel, você pode ligar o áudio. Miguel Charquian está aqui conosco. Primeiro, quero te parabenizar pela brilhante explanação, parabenizar o grupo, né, acho que esse ciclo de palestras é extremamente importante, eu fico muito feliz. E eu acho que poderia falar um pouco, né, ou esclarecer, até para esclarecer um pouco a pergunta do rapaz anterior, do professor anterior, que o caminho histórico nem sempre é o caminho didático. Acho que era nesse sentido que você talvez pudesse explicar um pouco, né? Por exemplo, o Vitor Katz, ele traz isso, que o estudo de linearidade, a partir de sistemas lineares, é um complicador no fator aprendizagem. Então, acho que você poderia abordar um pouco sobre o caminho histórico e o caminho didático, nesse sentido? Certo, você já explicou praticamente tudo aí, mas é interessante que uma das coisas que a gente trabalha, Miguel, nessa direção, é com relação ao ensino de cálculo, né? Eu acho que é o exemplo que está mais em voga aí quando está trabalhando cálculo na graduação, né, que é o percurso histórico do desenvolvimento do cálculo. Eu até escrevi um livrinho lá, e eu gostaria de fazer um pouco de divulgação desses textos, porque uma das coisas que a gente se preocupa, aproveitando esse gancho, é em produção de material. Então, a gente tem alguns sites, algum repositório, o professor Miguel, inclusive, está organizando um, ele pode falar daqui a pouco. A gente tem produzido algum material, tem coletado algum material e tem tentado disponibilizar esse material para os colegas professores de matemática que atuam tanto na licenciatura quanto na educação básica, para ter um material em português, tá? Para poder ser trabalhado nesse sentido. Então, por exemplo, o desenvolvimento histórico lá do cálculo, ele fala, por exemplo, em derivada, integral, né? Sem a formalização, por exemplo, de limites. Então, nesse meu texto lá sobre a história da integral, fala um pouco sobre isso. Tá? E, do ponto de vista do que é trabalhado em sala de aula na graduação, é o caminho inverso, né? Então, acho que é um dos exemplos clássicos lá, a gente tem que considerar, né? Esse formato aí. Por exemplo, na graduação, geralmente, a gente começa a trabalhar com limite, depois derivado, depois integral, e define muito nessa direção. Tá? E a gente sabe que, historicamente, a coisa não é. Inclusive, parece que essa é a direção inversa. Você tem primeiro uma gênese ali do conceito de integral, para depois você vem as discussões sobre funções aí para o conceito de derivada, que é trabalhado lá pelo Newton, pelo Leibniz, e depois você tem uma formalização lá do que seria a definição de limite, né? Então, a derivada como um limite que ela aparece nos cursos de cálculo é algo assim que é muito em função do que a gente já tem, de simbologia, da forma estruturada como é trabalhado nos cursos de graduação, do formalismo, tá? Que é um pouco diferente do que tem naquela perspectiva do desenvolvimento desse conteúdo aí. Muito obrigada, professor. Professor Miguel Charquian, aqui conosco, né, com contribuições. Muito bom recebê-lo, professor. Continuando aqui, nós vamos ter agora, professor Brandi, um comentário da professora Ana Carolina, nossa líder de pesquisa. Professora? Boa noite, gente. Estão me escutando? Sim. Pronto.
Inicialmente, queria muito agradecer Brand, como eu carinhosamente chamo meu amigo, né, por falar um pouco sobre esse conteúdo, esse assunto aqui para a gente do GPEM. Então, desde antemão, a gente agradece a tua presença. E convidar, sim, a gente convidou o Brand, mas o Miguel também deveria, Gisele, a gente convidar para uma passagem aqui também, né? Eu acho que essa troca de conteúdo, de discussão é muito saudável para todo mundo, né? E aí, acho que, como é que eu posso dizer? O meu comentário, Brand, vai muito, talvez, um pouco, até colaborando um pouco com o que o Miguel falou. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que muitas bancas de mestrado e doutorado, que eu venho participando, que envolve a parte de história da matemática, eles confundem as coisas, né? Eles colocam um pouco a história da matemática como recurso didático, e outras bancas até colocam como sendo um recurso metodológico. Então, a gente, e eu talvez responda um pouco também aquilo que eu não lembro o nome dele, fez a pergunta. Foi o Carlos? Não lembro. Luiz Carlos. Luiz Carlos, exatamente. Por quê, gente? Assim, o que a gente tem que... tanto que isso daí me fez tanto pensar, viu, Miguel? Que me fez pensar em escrever um artigo sobre isso. A história da matemática, o que é a história da matemática? É um recurso didático? É uma metodologia? Porque eu acho que isso é um assunto que ele precisa ser discutido e rediscutido. Primeiramente, quando o professor Biratã, lá nos anos 90 do século passado, né, século XX, ele discutia essa história da matemática como metodologia, ele estava se retratando em um outro cenário educacional que estávamos vivendo, né? Lembrando que usar a história da matemática como metodologia é usar a metodologia que o historiador da matemática usa para fazer seus trabalhos, que não é a mesma metodologia, por exemplo, que o professor de matemática vai utilizar para dar uma aula de matemática. Então, são discussões que a gente precisa pensar. Um segundo ponto, que eu acho que também ainda é errôneo a gente comentar, é a história da matemática ser um recurso didático. Ela não é um recurso didático, gente. Na verdade, a história da matemática, ela fornece recursos didáticos para o professor de matemática. Que recurso é esse? Pode ser uma figura do papiro. A figura do papiro é um recurso da história da matemática que é levado para a sala de aula. Os problemas lá do papiro de Hyde também é um recurso da história, né? Sei lá, o instrumento que a gente trabalha aqui no Ceará também é um recurso advindo da história da matemática. Sei lá, o livro de Pappos, de Alexandria, lá das partes geométricas que ele trabalha, é um recurso que é um tratado, também é um recurso da história da matemática. Então, o que eu acho, Miguel e Brand, é que eu acho que muitas vezes as pessoas, eles leem esses trabalhos antigos, que eu não estou dizendo que são trabalhos que não foram discutidos, vocês estão entendendo? Que não devamos utilizar, mas nós devemos repensar aquilo que foi discutido nesse período. Como vocês sabem, a história ele é um movimento, né? Muitas coisas acontecem no decorrer de muita coisa. Vocês percebem que em 2 anos mudou muito a nossa vida. Por quê? Porque a gente está aí, todo mundo dentro de casa, né? Saindo um pouco agora, mas totalmente uma situação diferente. Então, a gente precisa só ter um cuidado muito grande quando a gente está levando a história da matemática para a sala de aula. Mas, gente, isso é uma concepção minha, tá certo? Eu acredito que ela não é um recurso e eu acredito que ela também não é uma metodologia. Eu acredito que ela é um repositório, não sei se o nome seria repositório, né? Mas lá ela tem diversos recursos que quando eu faço o tratamento didático com esse recurso, ele vai para a sala de aula e se torna, sim, um recurso didático. Mas eu pegar um recurso da história da matemática e dizer que é um recurso didático, eu só posso dizer isso depois que o professor
né, ou pesquisador, faça um tratamento didático com esse recurso aí para tornar didático. Não sei se vocês entendem aí o que eu tô querendo dizer. E eu acho, viu, Miguel e Brandi, que isso é uma discussão nossa dos nossos grupos mesmo, né? Porque o que está acontecendo é que estão tendo várias e várias bancas que pegam textos muito antigos de história, que eu acho que tem que pegar, mas você tem que pegar e você tem que retruncar essas ideias, porque a gente está no movimento de discussão mesmo, né? Então, assim, era só uma contribuição mesmo que eu queria dar em relação a essas discussões, que é uma percepção minha, de algumas bancas que eu participei por agora, né? E eu acho que isso tem que ser muito colocado. E o pior, viu, Miguel e Brandi, não tem artigo sobre isso. Porque eu procurei já um artigo para que tenha esse movimento aí, do que é realmente a história da matemática para a gente, e não tem. Porque sempre recai em quê? No Biratã, Fovell e Money, no Miguel e Miorim, né? E a gente precisa começar a repensar, porque são novos tempos agora, né? As coisas mudaram, né? Então, assim, é só uma colocação minha, Brandi, da gente realmente pensar o que nós queremos hoje como história da matemática. E aí, só colaborando com o Luiz Carlos, o que eu acredito, Luiz Carlos? Que não dê para você dar aula só de história da matemática. A história da matemática, na minha compreensão, gente, ela é um repositório de recursos que eu vou lá, pego um tratado, faço um tratamento didático, levo para a sala de aula, certo? Mas eu não consigo pensar, por exemplo, como o próprio... Ai, cadê a Isabel para me lembrar? Grattan Guinness, né? De quando você replica a história da matemática em sala de aula, você replicar com o mesmo conhecimento do matemático, que fez naquela época. Só que isso, gente, vai vir um anacronismo, vai vir várias consequências que hoje o aluno não pode passar, porque ele está no século XXI, né? Então, assim, são as discussões que eu acho, eu concordo, Miguel, a gente precisa discutir isso na mesa e escrever. Eu acho que a gente precisa começar a escrever sobre isso que está acontecendo nesse movimento, né? Porque no final, Brandi e Miguel, quem leva lá o texto, os nomes, é o Miguel e a Miorim, né? É o Fovell e Money. Não que eles não sejam, mas eu acho que a gente precisa tomar também posses, né? Do que está se atualizando em termos de história da matemática para o ensino. Então, a gente precisa começar a tomar esses espaços, talvez, que ainda não foram tomados. Então, eu estou só... desculpa, Brandi, eu tomei aí alguns minutos da sua fala, mas eu acho que a gente precisa sentar e ver se isso que eu estou falando é uma besteira ou se tem alguma condição, tem alguma coisa que a gente possa aí levar para frente. E, mais uma vez, eu agradeço. Eu que agradeço e eu concordo com o que você colocou. Tá? É interessante que a gente vem trabalhando isso aí. Deve estar saindo um artigo agora, até final do mês, onde eu coloco essas questões de você pensar na história da matemática em alguns aspectos. Eu adoro essa palavra aspectos, porque aspectos dá uma ideia do que eu visualizo, e que quando o outro colega pesquisador vai fazer a pesquisa naquele mesmo material, ele pode visualizar outras coisas. Então, o aspecto está muito relacionado aos tijolinhos que constroem a tua formação epistemológica. Por exemplo, eu li um artigo agora há pouco tempo que fala sobre essas coisas e não cita mais Fowler, não cita Katz, cita outras coisas. Então, quer dizer, você vai construindo seus tijolos e você vai citando outros caras. Mas o que é mais interessante é que o pessoal não está lendo a gente mesmo. Tem algumas coisas que eu tenho publicado e que às vezes eu tenho participado eu participo de muitas bancas, né? Quando o pessoal me convida, eu não consigo recusar, apesar de me cansar muito. E a Carol também. E a gente vê que parece que o pessoal não está lendo. Um dia desses eu assisti uma palestra, eu não sou túmulo, eu falo mesmo. E aí eu estava conversando durante a palestra e eu percebi que um dos palestrantes, não vou nem falar se era homem, se era mulher, nada, vou só simplesmente falar assim, eu percebi que ela não tinha a menor ideia de quem eu era. E é da área. E também, antes de eu assistir a palestra, essa pessoa também eu não tinha a menor ideia de quem era.
Então, nós, às vezes, não conhecemos nem o pessoal daqui do Brasil, de dentro da nossa área, porque é muita gente. Se você for ver só na Sociedade Brasileira de História da Matemática, a quantidade de pesquisadores que tem. Então, a gente publica, nesse artigo que vai sair agora, aproveitando que a Carol colocou, a gente discute, o Miguel sabe disso, questões relacionadas com a disciplina História da Matemática, com a história de matemática como uma área de pesquisa, que poderia ser colocado como sub-área da educação matemática, mas ela é muito grande, que ela já é uma área de pesquisa. A história da matemática como tendência metodológica, tá? Que está escrito lá no livro de 2001, e que a partir desses estudos que eu tenho feito, a gente tem chamado de componente metodológica, muito em função de como aquilo que o Luiz colocou, né? Ela não resolve tudo, o professor Miguel, não só o Miguel, como o professor Chaquian, tem colocado muitas questões, a gente vai contra a história da matemática, nem eu, nem Miguel, nem ninguém, tá? Nem o professor Antônio Miguel, nem o professor Miguel Chaquian, mas a gente sabe das discussões que tem, tá? Tem gente que é muito a favor, tem gente que é menos a favor. É uma discussão que ela vem já há mais de 100 anos, então tem bastante coisa. E a gente procura sempre fazer que a coisa se torne mais efetiva. Vou dar um exemplo rapidinho aqui, vender um peixinho. Por exemplo, o professor Miguel, em 1997, lá quando sai a tese dele, em 93, depois esse artigo de 97, que é do início lá da década, lá quando se está discutindo essas coisas, ele fala sobre a potencialidade da história da matemática. E aí, se você não perceber da leitura, talvez você pense em termos gerais, tá? Obviamente que depois de ter lido isso aí algumas vezes, eu digo, não, peraí, então não vamos falar da história, vamos falar dos textos e dos instrumentos. Inclusive, é muito trabalhado aí com o grupo aí do Ceará, do GPEM. Então, aí sim, você vai ver a potencialidade do texto, que aí é algo mais concreto, você tem ali acesso a ele, senão você não vai falar disso, se você não tem acesso, ou o instrumento, tá? Ou os tratados relacionados com essas coisas. E aí você vai fazer as adaptações aí, como a Carol colocou, para que isso venha a ser utilizado em sala de aula. Tá? Muitas vezes a gente pega um material, faz uma hipótese de que vai ter potencialidade e elas existem. Eu só não sei se eu consigo, sei lá, alcançar essas potencialidades. Eu poderia dizer assim, e aí como a Carol falou uma coisa minha, eu acho que todo texto que eu pegar vai ter potencialidade. Entendeu? Agora eu quero saber como é que eu vou utilizar, como é que eu vou destacar essas potencialidades, como é que eu vou, né, poder trabalhar. Tem a gente fica procurando o verbo lá, principalmente quando está fazendo dissertação, tese, né? Você tem que ver, você tem que pesquisar, identificar essas potencialidades, tá? Ou pelo menos fazer uma hipótese de identificação para depois ver. E, obviamente, a potencialidade didática é você tentar trabalhar isso aí. Então, quando isso aí se efetiva e você faz uma pesquisa, você traz um empirismo, onde você apresentou essas coisas, você pode dizer, não, agora isso aqui é material didático, porque foi feito em tal lugar. Eu sou muito teórico, dificilmente eu vou testar esses materiais. Tá? Eu testo em função de algumas coisas. Por exemplo, eu estou trabalhando agora um texto de aritmética e eu já estou pensando aqui no Hankel, sabe? Só que eu conheço o Hankel desde 1970 e alguma coisa, porque nos livros, principalmente nos livros da escola militar, eles aparecem lá, princípio de Hankel. Se você pegar os livros atuais, agora de 2000 para cá, não tem, não. Tá? A professora Paes deve ter sofrido um bocado para achar material, porque o texto do Hankel está em alemão. Quando não está em alemão, está em latim. Entendeu? E aí eu tenho que ir atrás dos extratos. Então, mas é um negócio que a gente essas coisas vêm aparecendo. Tá? E é um negócio bem interessante. Qualquer carinha lá na década de 70, estudando matemática, eu falo agora nos anos 2000, que era quanto a idade que eu tinha lá nos anos 70, eu tenho agora alguns alunos aqui nos anos 2020, quando ele vê algo do tipo, elevado a 0 igual a 1, meu amigo, se ele gosta do tema, ele vai sacudir. E aí você vai, mas peraí, lembra lá que a gente estava falando sobre o símbolo do recorde, né? Porque o pessoal fala, o recorde é aquele cara que fez o igual, mas é uma forma de você dizer, então eu vou querer saber quem é esse cara. Se eu não vou falar do igual, muitas vezes eu nunca vou falar nele. Aí agora a gente tem a colega aí, né, Isabelle, fazendo um trabalho maravilhoso com relação a isso. Mas por quê? Porque em algum momento você tem essa curiosidade. É claro que, como a Carol colocou, essas coisas vão se modificando. Nesses últimos 20 anos, as coisas têm se modificado. A gente tem esse advento aí da internet. Tá? Eu, por exemplo, quando eu fiz a tese, né, na mesma época que a gente estava estudando com a Carol, a gente conseguir 2, 3 textos era uma dificuldade.
A minha aluna de mestrado, em meia hora, ela conseguiu o dobro de texto que eu tinha conseguido para fazer a minha tese. Claro, 15 anos depois. Ela entrou na internet e disse, eu tenho esse. Eu digo, caramba, eu passei 3 anos para conseguir só esses 5 aqui. Sinais dos tempos, né? Muito bom, professor. Professor, a gente tem algumas perguntas. A gente vai agora para as perguntas do YouTube. Vamos fazer algumas do YouTube. Depois nós retornamos aqui para o Zoom, que nós temos mais pessoas que gostariam de fazer. A Vera Cive Vasconcelos, ela está nos acompanhando pelo YouTube e ela perguntou o seguinte, professor: como evitar equívocos ao ensinar um objeto matemático para que não fique apenas a história sem o sentido com o conteúdo? Por exemplo, ao ensinar a probabilidade. Uma das perguntas. Você quer responder logo essa, em sequência eu faço outra? Ou gostaria que eu fizesse logo? Vezes, uma das coisas que eu coloquei aí, acho que tem até uma fala sobre a aplicabilidade de quando você trabalha em determinado conteúdo. Então, muito do que é questionado para a gente, quando se trabalha um conteúdo, é para que serve. Tá? A gente não concorda. Hoje tem o pessoal da própria matemática que diz, não, mas esse conteúdo, e eu já vi isso, o pessoal falar eloquentemente, eu sou da área, eu estudei álgebra durante um tempo, ele serve para você aprender mais conteúdo matemático, eu acho que também serve, mas essa questão da aplicabilidade, quer dizer, para que eu vou fazer isso? Eu estava olhando um texto da lei de probabilidade, respondendo para a colega aqui, e que se está trabalhando tudo, as definições e tal, eventos, quando é determinístico, quando é aleatório. E aí é preciso trabalhar isso na educação básica em algum momento. E a pessoa ali não está nem preocupada em, de repente, discutir se as palavras, por exemplo, que ela vai trabalhar lá com possibilidade, probabilidade, se elas são sinônimas, se elas não são sinônimas, se elas podem ter significados bem próximos, até mesmo de sinonimia, ou significados bem diferentes, quando um se representa a questão do próprio evento, do próprio fenômeno, da forma como esse evento vai acontecer, e a outra, há um número relacionado a esse evento. Então, são coisas que tem que tomar esses cuidados. Eu acho que dá para você trazer, por exemplo, como é que começa essas origens. Hoje a gente tem até material, né, que é discutido na pré-história, lá no livro do professor Manuel Almeida, tem coisas relacionadas a isso. Então, acho que tem que tomar certos cuidados. Quer dizer, se eu estou pesquisando alguma coisa relacionada a um determinado conteúdo, ainda não está bem seguro, tá? Você não precisa ser um profundo conhecedor da história da matemática, não é isso, senão você não vai usar. Tá? Mas você tem que estar seguro para poder fazer o uso. E fazer esse uso do ponto de vista do que Fossa já em 2001 falava, ponderativo, quer dizer, numa maior ou menor intensidade, dependendo dali que você acha necessário. E o professor ele tem essa prerrogativa, né? Ele tem, apesar de a gente não querer ser, né, ali tão, né, incisivo, eu sou professor, não sei o quê, eu não delego nessa direção, mas ele tem as prerrogativas dele, ele sabe, né, que ele vai poder usar, ele vai testar, pode ser que não funcione para determinado conteúdo, rever, ler mais um pouco. Eu sou totalmente a favor. Tá? Se eu estivesse dando aula na educação básica, eu ia testar. Pode ser que não dá certo. Aí você... Tá? Mas eu acho que dá uma certa segurança para o professor conhecer um pouco sobre a história do conteúdo. Muito bom, professor Brandes, muito obrigada. Professor, vou fazer uma pergunta aqui do YouTube que conversa com a pergunta feita aqui pelo um participante do Zoom. O João Paulo da Cunha está nos acompanhando pelo YouTube, parabenizou pela palestra, agradeceu, disse que está nos acompanhando lá do Pará. Temos muitos colegas aqui, inclusive nós agradecemos a presença de todos. E ele pergunta sobre como podemos utilizar a história como metodologia de ensino. O Paulo Ferreira, ele falou algo nesse sentido também. Ele fala o seguinte, professor Brandi, depois, se você quiser, eu posso repetir a do colega do YouTube. Professores de educação básica trabalham muitas vezes de acordo com o material didático, livro, sem se atentar à metodologia de ensino. Aí a pergunta: qual seria o problema de definir a história da matemática
como metodologia de ensino, entre parênteses, como sabemos que não é, fecha parênteses, ou como abordagem de ensino. Então, ele faz essa discussão, né? Se é, se não é. Então, é isso, professor. Vou tentar ser sucinto. A gente tem, a própria professora Carol colocou ainda agora, e os colegas aí estão colocando também nessa mesma direção. Hoje nós não trabalhamos a história da matemática, pelo menos a fala não é essa, a história da matemática como metodologia de ensino. Eu já desde 2010 eu falo em componente metodológica, ou seja, quando eu vou ensinar determinado conteúdo, eu tenho que ter um método para ensinar esse conteúdo. Tá certo? E esse método, ele é aprendido a partir da própria formação da gente. Aí não é só quem vai ensinar matemática, quem vai ensinar qualquer coisa. Eu falo, quando eu estou brincando, que o pessoal, quando ia aprender pintura, a gente passava um tempão só lavando o pincel do mestre. Lava o pincel, mistura um pouquinho de tinta e tal. Então, a gente tem que trabalhar, né? E a gente vai criar um método ali, ou trabalhar algum método para ensinar aquele conteúdo. Aí a história da matemática, para nós que trabalhamos nessa vertente, ela entra como uma componente, né, nesse método, como outras tendências que tem, resolução de problemas, que é sempre discutido lá nos textos de 2000, 2001, e ainda está discutindo até hoje, né, etnomatemática, etc. Essas coisas elas podem ser trazidas para que você dá durante o processo de ensino, né? Quando você for aplicar o seu método, você possa trabalhar essas coisas. Eu trabalho mais com o estado da matemática do que essas outras que eu citei aí, mas você pode criar o seu método a partir, né, de toda essa discussão, de toda essa aprendizagem. Eu costumo falar para meus alunos, quando eu estou dando o curso de educação matemática na graduação, e eu digo para eles assim, olha, até uns 15 anos atrás, o pessoal não tinha acesso a essa informação do jeito que a gente está discutindo aqui. Não tinha discussão. Agora você tem. Então, você tem esse acesso, você tem a discussão dos teóricos, você tem algum material, como eu falei, que a gente está tentando produzir, tem alguns repositórios, como a Carol colocou. Por exemplo, a gente tem uma página aí, que eu vou divulgar aqui um pouco também, que já é bastante divulgado, que é o CREPMAT, que é organizado aqui pelo grupo aqui de Belém, do professor Mendes, que tem bastante material ligado aos seminários da Sociedade Brasileira de História da Matemática. Então, você entra lá no CREPMAT, que é um site, né, digamos assim, não sei a palavra correta, aí você entra lá naquele lugar e você tem muito material para você discutir, tem livros, tem teses, dissertações, artigos, tá? E aí você pode, a partir daí, tentar, né, trabalhar o teu método. Mas eu concordo, não dá para trabalhar com metodologia, mas você pode colocar ela como uma componente dentro do método que você vai trabalhar para ensinar um determinado conteúdo. Tá? Gostaria de agradecer, né, o convite, poder participar.